E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma notícia, uma coisa boa, um vídeo novo, aí vocês ficam sabendo tudo em primeira mão. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a série do Netflix Elite. Vou deixar aqui em cima o link para quem quiser assistir e lá ver o que rolou no vídeo. E aí, nos comentários, uma pessoa comentou para eu olhar a série Pose, que também está disponível no Netflix, apesar de não ser uma série original do Netflix. E aí, então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vai ser uma análise da abordagem do HIV na série Pose. Gente, vamos fazer uma introduçãozinha. Quando essa série Pose começou a ser divulgada, eu lembro que eu vi vários vídeos de chamada da série. Não me chamou muita atenção, assim, porque eu entendi na minha cabeça, olhando rápido, assim, aqueles vídeos de chamada, que era uma coisa mais ou menos como o RuPaul. E eu já assisto o RuPaul, né? Sou bem fã do RuPaul. Até eu já fiz um vídeo falando sobre algumas situações que se falou sobre HIV no RuPaul. Vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir. Eu sou muito fã do RuPaul. E eu pensei que era uma coisa meio para competir com o RuPaul. Eu não entendi que era uma série com um enredo, com falas e toda aquela coisa, uma história. Eu achei que era um reality show novo com drag queens e transexuais. E eu pensei, bom, vou deixar para ver depois. E aí eu comecei a ver que essa série começou a ficar super, né? Nossa, comentado, o pessoal falando da série, que a série é maravilhosa, que os atores são ótimos e tudo. E eu fiquei um pouquinho curioso, mas eu não tinha ainda muita certeza do que se tratava a série, na minha cabeça não estava naquela coisa certa, assim. Até que eu fiz esse último vídeo, né, que eu falei sobre a série Elite, e uma pessoa me falou assim, Léo, olha a série Pose. Um amigo meu, o Mike, disse, olha, tu vai gostar. Mas em nenhum momento ele comentou sobre HIV. Ele não falou nada sobre isso, não falou que se tratava de HIV ali, que tinha essa pauta no programa. Ele só disse que se falava sobre a vida da comunidade LGBT no fim dos anos 80 nos Estados Unidos. E eu pensei, interessante, vou gostar então. E aí, a partir disso, depois nos comentários do meu vídeo, uma pessoa me comentou ali para eu olhar também a série Pose, porque ela tratava do HIV lá no início da epidemia. E aí eu fiquei, gente, como que essas coisas não foram divulgadas nos vídeos teaser? Pelo menos nos que eu vi não apareceu nada. Porque isso é uma coisa que me chamaria muito mais atenção logo de cara. E eu tive que algumas pessoas me comentarem sobre o que se tratava para eu poder ter algum interesse maior assim na série. E aí eu comecei a assistir a série. Gente, assim, ó, foi a maior surpresa, talvez a mais grata que eu tive esse ano se falando de séries. Eu achei bem legal a série Elite, mas assim, essa série Pose, ela vai para um outro patamar completamente diferente. Outra história, assim, os anos 80, para quem não sabe, eu nasci nos anos 80. A série se passa em 88, que é quando eu tinha mais ou menos 6 anos. 6 anos eu já tinha mais ou menos uma consciência do que estava acontecendo ao meu redor, assim. E eu tenho uma memória muito boa. Com 6 anos eu já estava na primeira série, quando ainda se chamava de série, os anos escolares, né? Então eu tinha mais ou menos uma noção das coisas que dava na TV e tal. O vídeo já começa com uma pesquisa muito boa de figurino, a maneira que as pessoas se vestiam, assim, tá muito bem retratado. Ele dá mesmo uma sensação que se passa nos anos 80. Não é aquela coisa fake, assim, é tudo muito realista. A trilha sonora é, assim, maravilhosa. Eu já assisti a temporada toda com o Shazam ligado no meu celular no lado para tentar pegar algumas músicas que eu não conhecia. A maioria eu já conhecia, mas algumas eu estava um pouco em dúvida de quem era o artista, porque eu conhecia a música, mas não sabia quem cantava. Eu já ficava com o Shazam do lado para poder só clicar e gravar a música. E assim, eu vou ter que falar alguns spoilers, então a partir de agora, se alguém não quer saber spoilers do que se retrata do HIV, do que se fala do HIV, então já para por aqui, assiste a série, depois volta e vê se concorda comigo. Mas eu não tenho como falar a partir de agora sem largar um spoiler que o outro. Óbvio que eu não vou revelar a trama toda, mas um spoiler que o outro vai ter que rolar. A série começa com vários personagens separados, que logo lá no fim do primeiro episódio, lá já tem alguns que já estão unidos, já ficam amigos.
Mostra muito a cena dos bailes LGBTs que tinham lá nos Estados Unidos. Sabe aquele baile que inspirou o RuPaul? Toda aquela coisa que faziam aqueles bailes temáticos e as pessoas concorriam, ganhavam troféu, tinha a casa isso, a casa aquilo. Normalmente aquela casa era liderada por uma mãe, né? Uma mãe drag queen. Por isso que a gente tem o costume de chamar aquelas drags mais antigas de mama, né? Como, por exemplo, a Mama Ru, que é como o pessoal chama o RuPaul, a mãe RuPaul. E no mundo drag isso é muito comum, sempre tem a mãe drag de alguém. E isso vem justamente dessa cultura em que tinham as casas. Por exemplo, pegavam um sobrenome, né? Nessa série tem uma casa que se chama, por exemplo, Casa Evangelista. Então todas ali têm o sobrenome Evangelista, mas na verdade nenhum ali é parente de sangue, mas acabam tendo a mãe, que é uma determinada personagem, e todos os outros são seus filhos, que são as pessoas que moram no teto dela, seguem suas regras e eles vivem em função desses bailes que eles competem uma casa com a outra. É super divertido. Só que nisso tem os dramas, né? Não é só o baile. A parte do baile é muito boa, mas tem os dramas. Porque a AIDS, em 88, a AIDS já estava matando muito homossexual, principalmente homossexuais, travestis e transexuais. Ela aquela época do boom em que ela estava matando muita gente da nossa comunidade e foi um verdadeiro massacre para nossa comunidade. E isso é retratado ali na série. Não mostra vários personagens morrendo em decorrência de doenças oportunistas, mas mostra sim alguns personagens que morrem. Eu vou dizer pra vocês assim que eu chorei muito, horrores vendo essa série. Tem um episódio específico que é um episódio que um personagem muito importante da série descobre que vive com HIV. Eu chorei tanto que eu soluçava. Talvez porque eu tenha voltado no momento que eu descobri minha sorologia. Eu acho que para quem vive com HIV e olha esse seriado, a gente tem uma identificação muito grande. Sabe aquela coisa da representatividade? De olhar ali personagens vivendo com HIV, sofrendo aquela parte inicial que a gente sabe que a gente já sofreu, sabe? Receber o diagnóstico, achar que vai morrer. Só que assim, hoje quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente sabe que existe um tratamento. Nessa época era com AZT, as pessoas às vezes inclusive começavam o tratamento e morriam ainda mais rápido do que se não começassem. Então, nessa época, era praticamente, realmente uma sentença de morte receber um diagnóstico. E isso fica muito claro na série. Comove muito a maneira do que vários personagens lidam com isso, porque existe mais de um personagem principal que descobrem sua sorologia positiva para HIV. Uma delas, que é uma das personagens mais lindas da série, descobre logo no primeiro episódio, e isso muda a vida dela completamente de uma maneira, eu posso dizer, até positiva, sem nenhum trocadilho com o positivo. É positiva mesmo que ela começa a se libertar de algumas coisas e querer fazer algo para valer da sua vida. Existe um outro que começa a ficar um pouco mais depressivo, que a gente sabe que isso acontece muito também. Existe um personagem que morre. Então, assim, a maneira que isso é retratada e a maneira com que o HIV mexeu com a nossa comunidade fica muito claro na série e é de uma sensibilidade tão grande a maneira com que eles abordam isso, porque eles conseguiram inclusive se ligar na questão de nomenclatura e terminologia correta para não estigmatizar. Eles estão fazendo um relato, mesmo que fictício, de algo que aconteceu em 88, que se não tivesse um cuidado, talvez ficasse um pouquinho estigmatizante e até mesmo um desserviço. Mas não é o que acontece na série. Ela tem uma sensibilidade tão grande para se falar sobre isso, até nos momentos que se lida com estigma, que a gente que está olhando, que vive com HIV, que olha, a gente se sente tão confortado e fica tão feliz que está sendo tratado dessa forma, que não é ofensivo e muito pelo contrário, é uma coisa muito bonita de se ver. O que eu acho? Né? Eu acho que para quem está em dúvida se assiste ou não essa série e recebeu o diagnóstico agora, da mesma maneira que eu falo naqueles meus outros vídeos que eu falo sobre os filmes e tal, se a pessoa descobrir a sorologia agora, talvez seja melhor esperar um pouquinho para olhar, porque ela pode dar um gatilho para um sentimento ruim, sabe? Eu que vivo com HIV há 6 anos,
que eu vivo muito bem com a minha sorologia, que ela é uma sorologia exposta, que eu estou indetectável, toda essa coisa, eu não me abalei negativamente de ficar arrasado, depressivo, mas eu chorei muito. Eu só não fiquei abalado porque isso pra mim hoje em dia é uma coisa tranquila. Mas talvez uma pessoa que for ver isso e não tá tudo ainda tão tranquilo, talvez não faça tão bem assistir a série agora. Espera amadurecer melhor essa situação sorológica, compreender melhor o que está passando e aí para poder desfrutar da série de uma maneira mais tranquila. Ao contrário do que aconteceu com Elite, que eu falei lá no outro vídeo que teve alguns problemas de terminologia, inclusive até eu esqueci de falar no outro vídeo que a menina que vive com HIV até ela fica grávida, né? E que fala sobre isso, mas é que se fala sobre isso de uma maneira tão rápida assim, sabe? Que não é uma coisa que é relevante assim na série. O contrário acontece nessa série Pose. Essa série Pose, ela retrata tudo de uma maneira muito, 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 muito certeira. Então eu só tenho a dizer que foi uma grata surpresa para mim assistir, já virei fã, já é uma das melhores séries que eu assisti, sem mentira nenhuma, não só porque ela fala sobre HIV, porque as questões de sexualidade, transexualidade e da realidade das travestis é muito forte a maneira com que eles abordam isso, mas de uma maneira muito sensível ao mesmo tempo. Então, assim, gente, assistam essa série, por favor. E não só assistam, como façam que outras pessoas assistam essa série. É muito importante que as pessoas tenham acesso a esse material, porque esse material ele consegue humanizar a figura da comunidade LGBT, as figuras que estão dentro da nossa comunidade, as travestis, as transexuais, as gays afeminadas, para a gente conseguir olhar para essas figuras de uma maneira mais humanizada. Essa série ela é uma ferramenta incrível que nós temos nas mãos e a gente tem que fazer ela popularizar, por favor. Além disso, as atuações são maravilhosas. Billy Porter está perfeito no papel que ele desempenha. Então assim, ó, gente, não tem muito mais o que falar. Assistam porque vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependo. Tô louco que venha a segunda temporada de uma vez. Quem assistiu, me diz aí o que achou, se curtiu, se gostou, se concorda com isso que eu tô falando, acha que teve algum close errado na série, acha algum outro close certo e quer comentar aqui. Eu não vou poder contar muita coisa aqui, porque senão eu vou começar a dar muito spoiler também. Também não vou entregar o jogo, porque senão perde a surpresa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com os amigos, divulguem para quem vocês puderem, vai ajudar bastante o canal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.